Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você sabe o que significa a palavra criptógama? É um nome assim bem difícil, um pouco complicado, né? A gente estudou na classificação geral das plantas que elas têm uma divisão de plantas briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Geralmente quando nós estudamos esses termos da botânica a gente acha um pouco estranho porque a gente não está acostumado a estudar essas palavras. Esse assunto de botânica nós vamos aprender várias palavras novas e várias estruturas que geralmente a gente nunca tinha ouvido falar. E hoje eu vou falar de algo mais específico que é com relação às plantas criptógamas. Nós dividimos os 4 principais grupos de plantas em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. 2 grupos são chamados de criptógamas, que são as briófitas e pteridófitas, e 2 grupos são chamados de fanerógamas, são as plantas gimnospermas e angiospermas. Nesse vídeo eu vou tratar especificamente sobre as plantas criptógamas. Bem pessoal, na aula sobre classificação geral das plantas, nós temos um vídeo que você pode observar aí no link que está sendo mostrado no vídeo. Eu trabalhei com vocês sobre as principais características que os ancestrais desses grandes grupos apresentavam, fazendo com que cada grupo tinha uma característica, uma novidade evolutiva, onde diversificava ou distinguia aqueles grupos dos outros demais grupos. Criptógamas são plantas que não possuem órgãos reprodutores visíveis. Quer dizer o quê? Que em determinada fase do ciclo de vida desses vegetais, você vai ter a estrutura que promove o processo de reprodução sexuado, ele fica escondido, né? Não é tão evidente. Eu vou dar um exemplo para vocês no caso das samambaias. As samambaias, que são pteridófitas, possuem uma fase do ciclo de reprodução sexuado que produz os gametas, chamado de prótalo. O prótalo é justamente o gametófito. Nós vamos ver mais para frente nesse mesmo vídeo o que seria esse tal de prótalo. Eu só gostaria de informar para vocês que geralmente as pessoas elas não costumam ver o prótalo, ela vê a samambaia, que é a fase do ciclo de reprodução assexuado. Então, criptógamas, nós temos exemplo 2 tipos de criptógamas. As briófitas, as mais conhecidas são os musgos, né, que formam aqueles verdadeiros tapetes verdes, onde nós encontramos principalmente em ambientes úmidos, e as pteridófitas, no caso das samambaias, como é o nosso principal exemplo dos vegetais que nós mais temos costumes de ver no nosso cotidiano. O termo briófita, na verdade, ela é uma superdivisão do reino plantae. Nós podemos representar as briófitas principalmente pelos musgos, que são plantas bem diminutas, são plantas pequenas. Então, quais são as características desse grupo? As briófitas, elas só vão viver em ambiente úmido e sombreado. Dificilmente você vai ver briófita em ambiente quente, seco. Você não pode ter esses vegetais nesses ambientes, até porque eles precisam do ambiente úmido para promover o processo de reprodução. Então você vai encontrar em ambientes úmidos, sombreados, troncos de árvores. Eu gosto de citar também, no caso, nós temos o exemplo dos ar-condicionados que derramam água do lado de fora. E você encontra, principalmente na calçada onde essa água fica escorrendo, cria até mesmo um tapete verde de briófitas. São plantas que elas só conseguem viver nesses ambientes úmidos porque elas não possuem vasos condutores que promovem a distribuição da água e dos sais minerais para todos os órgãos da planta. Ela não possui o que a gente chama aqui de vascularização. São plantas avasculares. Significa que não possuem vasos condutores, que é o xilema e o floema. Então não possui vasos condutores. Outra característica é que essas plantas, por não possuírem esses vasos condutores, elas não conseguem ter tamanhos maiores. Então você vai encontrar aqui a altura que não vai ultrapassar 5 centímetros. Por quê? A distribuição dos nutrientes para todos os órgãos da planta ela vai se distribuir por meio do processo de difusão. Então nós temos o exemplo dos musgos, como briófitas, o filo hepatófita, que são as hepáticas. Essas plantas, por possuírem o formato de fígado, acabaram sendo denominadas de hepatófita. E o filo dos antóceros, formando o filo antosserófilo. Os antócitos têm esse nome porque o termo antos quer dizer chifre. Justamente tem esse formato de chifre aqui
Essa estrutura com formato de chifre é o esporófito dessas plantas. Então, como é que é a estrutura de um musgo ou a estrutura geral de uma briófita? Você vai observar que toda briófita, ela possui aqui, ó, essa estrutura conhecida como gametófito. Só essa parte de baixo aqui, ó, a gente chama de gametófito. É o gametófito. E essa parte de cima, ela é chamada de esporófito. É o esporófito. Então, durante todo o ciclo de vida da planta, ela tem duas fases. Uma fase que produz o gameta, que é o gametófito, e uma fase que produz esporos, que é chamado de esporófito. Então, observe, pessoal, que essas plantas, elas têm a fase do gametófito e do esporófito, elas ficam interligadas. O gametófito é uma estrutura haploide. Quando ela produz gametas que promovem a fecundação, esses gametas vão unir os dois conjuntos cromossômicos deles e vai gerar o que a gente chama de esporófito. O embrião, que é resultante da fecundação, ele vai permanecer dentro do corpo do gametófito. O esporófito se desenvolve, gerando o indivíduo que é diploide. Eu vou colocar aqui 2 N's porque ele tem dois conjuntos cromossômicos. Então, o esporófito, ele cresce dentro do corpo do gametófito. Na extremidade do esporófito, nós temos uma cápsula que vai produzir os esporos. Lá dentro dessa cápsula vai acontecer o processo de meiose. Como é que é o ciclo de vida das briófitas? Como eu expliquei para vocês, as plantas briófitas, elas possuem uma fase que é de reprodução sexuada. Como é reprodução sexuada, você vai ter a produção de gametas. Gametas ocorrem na reprodução sexuada e esporos ocorrem na reprodução assexuada. Essa fase bem aqui é a fase da reprodução sexuada, ok? E na fase de reprodução sexuada você tem a presença do gametófito. Então, nas briófitas eu tenho o gametófito feminino e o gametófito masculino. Então, aqui é o feminino e aqui é o masculino. Observe que eu tenho plantas que são conhecidas como dioicas, possuem sexos separados. Eu tenho o gametófito masculino e o gametófito feminino. O gametófito masculino, ele possui a estrutura produtora de gametas masculinos. Vamos comparar um pouco com os animais. Nos animais, eles possuem a estrutura reprodutora de gametas masculinos, que é testículo. Nas plantas, nós não temos a existência de testículo. O que elas possuem, no caso, a estrutura que produz o gameta masculino nas plantas é conhecido como anterídeo. Os anterídeos vai produzir os gametas masculinos. Os gametas masculinos, no caso aqui das briófitas, é chamado de anterozoide. O que é anterozoide? É como se fosse o espermatozoide. Observa que os anterozoides, eles são haploides. E o gametófito feminino possui a estrutura que produz os gametas femininos. Vamos comparar com os animais. Qual é o nome da estrutura que produz o gameta feminino nos animais? É o ovário. Só que aqui nós não temos o ovário. No caso das briófitas, nós temos o que a gente chama de arquegônio. O arquegônio produz o gameta feminino. E o gameta feminino das briófitas é conhecido como oosfera. A oosfera, ela é haploide. Então eu tenho aqui a oosfera, que é o gameta feminino, anterídeo, que é o gameta masculino. Essa planta masculina, ela vai produzir o gameta masculino, que vai nadar até a direção dos arquegônios, onde você vai encontrar a oosfera. Esses anterídeos vão promover a fecundação. Eles vão entrar aqui no arquegônio e vão fecundar a oosfera, que é como se fosse o óvulo, tá, gente? Só que aqui é o gameta feminino das briófitas. São plantas que são avasculares. Então, promovendo essa fecundação, você tem um conjunto cromossômico dos anterídeos, mais um conjunto cromossômico da oosfera. N mais N vai formar o quê? Um zigoto 2N. Esse zigoto vai entrar em processo de divisão celular, divisão mitótica, onde uma célula se divide em duas células com a mesma quantidade de cromossomos. Isso vai acontecendo por várias vezes e aí ela vai formar um embrião maciço. Qual é a característica dos vegetais? Por isso que os vegetais possuem o nome de embriófita. Embrião retido no interior da planta, ou seja, embrião retido no interior do organismo materno. Observe que o embrião que ele formou vai ficar retido dentro do arquegônio.
esse embrião vai entrar em várias divisões celulares por mitose e vai aqui, ó, ele vai gerar o início da formação do esporófito. O esporófito ele vai crescer em cima do gametófito, a partir do arquegônio, que é o órgão do gametófito feminino. Esse esporófito ele vai crescer, observa aqui, ó, na parte de baixo você vai ter os gametófitos, que é haploide, e o esporófito vai crescer, ó, na parte de cima. Observe que o esporófito, como ele é resultado da fusão de dois gametas, N mais N, então ele vai ser, ó, diploide. Ele vai ser diploide. Na extremidade dos esporófitos, nós temos a presença da cápsula. Essa cápsula vai conter os esporos que foram formados pelo processo de meiose. Então, ó, a meiose, ela vai ser, nesse caso, uma meiose espórica. Então, é uma característica de um ciclo chamado haploide-diploide. Quer dizer o quê? Que vai ter uma geração que vai ser haploide, que é a geração gametofítica, e uma geração diploide, que é a fase esporofítica. Observa que esse esporófito, por meio da meiose, vai formar os esporos, que são haploides. Olha aqui que os esporos eles eram diploides. Com a meiose, vai gerar células haploides. Cada esporo, quando ele cai no substrato, ele vai promover a germinação. Com essa germinação, cada esporo vai gerar um novo gametófito. E aí, dependendo do esporo, ele vai formar ou um gametófito masculino ou um gametófito feminino. Uma característica importante que nas briófitas, a fase de reprodução sexuada, que é o gametófito, a fase gametofítica, ela é mais duradoura do que a fase esporofítica. A fase esporofítica ela é muito breve. Nas briófitas, a fase gametofítica ela é mais duradoura do que a fase esporofítica. Guardem isso, anotem isso no caderno de vocês. Isso aqui é muito importante. Somente nas briófitas, a fase gametofítica ela é mais duradoura do que a fase esporofítica. Então, por isso que eu coloquei um G maior do que E. Então, nós vimos agora as briófitas. Vou falar para vocês sobre as pteridófitas agora. Bem, as pteridófitas são plantas que, assim como as briófitas, elas precisam da água para a reprodução sexuada. Só que as pteridófitas, elas apresentam uma nova característica. Elas são conhecidas como plantas vasculares. Então, pelo fato de elas serem vasculares, quer dizer o quê? Que elas possuem vasos condutores. Esses vasos condutores são chamados de xilema e floema. Então, o que é o xilema e floema? Se você cortar um pedaço de um tecido de uma planta vascular, você vai perceber que naquele tecido, colocado no microscópio, tem dois tipos de vasos que conduzem a seiva. Tem o xilema e tem o floema. O xilema possui células especiais conhecidas como traqueídes. Por isso que as plantas vasculares, que toda planta vascular, ela é chamada de traqueófita. Olha aqui, isso que é importante, porque elas possuem os traqueídeos, que são células especiais do xilema. O xilema, pessoal, é o vaso condutor que vai conduzir a seiva bruta da raiz da planta até as folhas. E o floema é o vaso condutor que vai conduzir a seiva elaborada das folhas até a raiz, promovendo a distribuição dos nutrientes que foram produzidos por meio da fotossíntese. Então, nós temos como exemplo de pteridófitas as samambaias, que vocês já conhecem bastante. Nós temos o exemplo das avencas, também muito utilizada no paisagismo. Cavalinha, essa planta aqui do lado direito, do lado esquerdo. O psilotus. A cavalinha, ela é muito utilizada, pessoal, na culinária também. O psilotus também pode ser usado na ornamentação. Filo Lycopodiophyta. Esse filo tem dois tipos de plantas. Temos aqui o licopódio e selaginelas. São plantas que são bastante usadas também em ornamentação. Vocês viram que lá no ciclo de vida das briófitas, a fase do gametófito, ela é mais duradoura do que a fase esporofítica. A partir das pteridófitas até as plantas superiores, no caso das angiospermas, a fase esporofítica ela é mais duradoura. E vocês vão entender agora por quê. Olhando aqui as samambaias. Toda samambaia, o que você está vendo, na verdade, é o esporófito, é a fase esporofítica. O esporófito das samambaias, ele é sempre diploide. Pessoal, esporófito sempre vai ser diploide.
porque ele é o resultado da fusão de dois gametas. Cada gameta tem um conjunto cromossômico. Então, como são dois conjuntos cromossômicos, o indivíduo ele é diploide. Todo mundo já percebeu que na folha da samambaia tem esses pontinhos pretos, né, marrom. O nome daquilo, pessoal, a gente chama isso aqui de soro. O soro, ele vai ser um conjunto de esporângios. É uma estrutura produtora de esporos. No interior dele, das células do esporângio, vai acontecer o processo de meiose, que é uma meiose espórica. Você sabe que o ciclo de vida das plantas ele é um ciclo haploide-diploide, um metagênico. E nesse ciclo, a meiose vai ser para a produção de esporos. Então, no interior desses soros aqui, existe esporângios que produzem esporos por meio da meiose. Esses esporos eles vão ser transportados por meio do vento. Ao cair esse esporo no ambiente propício, ele vai promover o processo de desenvolvimento. Observe que cada esporo ele é haploide, porque ele é resultado de uma meiose. Ao germinar, esse esporo ele vai dar origem ao gametófito, que é um indivíduo adulto, produtor de gametas. Como o esporo ele era haploide, o gametófito resultante do desenvolvimento desse esporo também vai ser haploide. Uma coisa importante, no caso das samambaias, o gametófito, ele é um indivíduo hermafrodita. Ele é o quê? Monóico. É a mesma coisa que hermafrodita, tá, gente? Porque em um mesmo indivíduo existe as duas estruturas produtoras de gametas. E nas plantas, no caso das briófitas e pteridófitas, quem é que produz o gameta masculino? É o anterídeo. Quem é que produz o gameta feminino? Qual a estrutura produtora de gametas femininos? Arquegônio. No caso do anterídeo, ele produz o gameta masculino. Como é o nome do gameta masculino? Anterozoide, assim como nas briófitas. Como é o nome do gameta feminino? Oosfera. Não é óvulo, é oosfera, ok? Então, em um mesmo indivíduo, nós temos aqui a produção de gametas masculinos e gameta feminino. Como é o nome do indivíduo, desse indivíduo adulto, que é chamado de gametófito? No caso das samambaias é chamado de prótalo. O prótalo ele é pequenininho, ele fica escondido ali no meio da vegetação. A gente não consegue ver ele facilmente. Quando acontece o processo de reprodução sexuada, os anterozóides eles vão sair do anterídeo e vão nadar, eles vão migrar, ó, em direção ao arquegônio. Lá no arquegônio, esse anterozóide vai encontrar a oosfera. Essa oosfera vai sofrer fecundação e o resultado vai ser um zigoto. Observa que o anterozóide, ele é haploide. A oosfera também é haploide. Eu tenho N mais N, vai gerar o indivíduo 2N, que é diploide. Quer dizer que o zigoto ele tem dois conjuntos cromossômicos. Como eu falei para vocês, as pteridófitas também são plantas, são embriófitas. Então, o embrião não vai sair do interior da planta, ele vai ficar retido. E aí, ó, esse zigoto vai sofrer sucessivas divisões mitóticas e vai gerar o que a gente chama de esporófito. O esporófito, ele é diploide. O gametófito, ele vai abrigar esse esporófito por um pouco de tempo. No início, o esporófito, ele vai se alimentar, ele vai depender nutricionalmente do gametófito. Mas conforme o esporófito ele vai se desenvolvendo, ele vai criando raízes, ele vai se tornando totalmente independente do gametófito. Aí esse gametófito ele vai sofrer uma degeneração, vai diminuir de tamanho e vai se separar do esporófito, começando uma nova geração do ciclo. Então, no caso das pteridófitas, o gametófito é a fase menos duradoura do que a fase de esporófito. Não apenas nas pteridófitas, como também nas gimnospermas e nas angiospermas. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês hoje, falar um pouco das diferenças entre briófitas e pteridófitas. Briófitas são plantas avasculares. No ciclo de vida dela, a fase gametofítica ela é mais duradoura do que a fase esporofítica. No caso das pteridófitas, elas são plantas vasculares, sem sementes. No ciclo de vida das pteridófitas, a fase do gametófito é menos duradoura do que a fase do esporófito. Obrigado pela atenção de vocês e até mais.